Olá pessoal, segunda-feira 20 de abril, tudo bem com vocês? Eu vim falar com vocês sobre o fim da escala 6x1, esse projeto que é polêmico, que o governo federal está botando fé de que vai ser finalmente votado e aprovado. Muitos políticos do PT, PCdoB, do PSB, enfim, da ala mais à esquerda, estão batalhando para que essa proposta realmente seja aprovada. Mas eu vou falar sobre o posicionamento de um candidato, minha gente, do candidato à reeleição, Ângelo Coronel. Mas antes de falar sobre isso, eu queria pedir a você, se você não segue, se você não é inscrito, melhor dizendo, no nosso canal, por favor, se inscreva. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e acesse o nosso site, o aquissopolitica.com.br. E já a gente volta a fazer os podcasts, né? A entrevistar os principais atores da cena política, sobretudo nesse ano de eleição. Então vamos falar sobre o fim da escala 6x1. O senador Ângelo Coronel foi indagado se ele era a favor, se ele era contra o fim da escala 6x1 e ele disse claramente que é contra e falou que isso pode gerar desemprego e disse que a relação, se vai trabalhar 1 hora, se vai trabalhar 2 horas, se vai deixar de trabalhar, essa relação deve ser feita entre o patrão e o empregado e que o Estado, que o governo não deveria se meter nisso. Isso foi dito claramente por Ângelo Coronel, ele que está no Republicanos e que vai disputar a reeleição na chapa de ACM Neto. Lembrando que Ângelo Coronel ele perdeu o posto, né, de disputar a reeleição quando estava no grupo de Jerônimo Rodrigues, Jacques Wagner, Rui Costa, até porque os petistas não enxergavam o Ângelo Coronel como uma figura leal ao projeto do presidente Lula. Em várias pautas, Ângelo Coronel votou contra e lá atrás, na campanha de Jerônimo, ele também não gastou sola de sapato para tentar eleger Jerônimo Rodrigues. Enfim, a relação era muito ruim entre Ângelo Coronel e o pessoal do PT. Mas o que eu quero falar é sobre a escala 6x1. Há um clamor dos trabalhadores para que essa escala ela realmente seja desmantelada, que ao invés de 6x1 seja pelo menos 5x2. Então você trabalha 5 dias e folga 2, e aí ficaria o quê? 40 horas trabalhadas por semana, pelo menos essa é a proposta do governo. Recentemente saiu uma pesquisa falando que 63% da população, das pessoas que foram pesquisadas ali, que foram indagadas pelo Instituto, elas aprovam o fim da escala 6x1. E esse percentual aumenta para 73% quando, além do fim da escala 6x1, você sabe que o salário será mantido. Então, isso aumenta para 73%. Diante disso, diante desses números, como é que um candidato que vai disputar o Senado, ele diz, olha, sou contra. Sou contra que você tenha uma vida digna, sou contra que você tenha um tempo para desfrutar do lazer com a sua família, ou se não tiver família, você desfrutar da sua própria companhia no dia de lazer, no dia de folga. Como é que, no ano eleitoral, um candidato fala isso? Agora, por outro lado, também é interessante, porque a gente fala que a gente quer que o político seja verdadeiro, que o político não minta, e de fato, Ângelo Coronel não mentiu, é uma defesa dele realmente. Ângelo Coronel é empresário, enfim. Eu sei que é uma pauta polêmica, porque, por um lado, os empresários falam que vai ser um custo muito grande, os empresários falam que deve ter desemprego, né? E a gente sabe que quem emprega é o pequeno, é o médio empresário, não são as grandes empresas, essas que têm lucros gigantescos, não. Quem emprega, na verdade, são os pequenos. E eles falam que podem quebrar caso modifique essa escala. Então é muito polêmico, eu acho que tem que ter realmente discussão. O trabalhador já está cansado, né, de trabalhar tanto e ter pouco tempo de descanso, pouco tempo para cuidar da família, pouco tempo para cuidar de si mesmo. Então não é uma pauta fácil, né? Não é uma pauta que você diga sim ou não, sou contra ou sou a favor. Acho que tem que ser discutido, né? Tem que ser discutido. E, na verdade, eu acho que faltou até manha de Ângelo Coronel ao ser indagado sobre isso e ter dado essa resposta. Hoje eu vi também o candidato do PSD,
à presidência da República, Ronaldo Caiado, também questionado, e ele foi mais para, ao invés de ele dizer se eu contra ou sou a favor, ele foi questionando o projeto. Eu acho que seria até uma solução para Ângelo Coronel. Porque, de repente, gente, quando o coronel fala eu sou contra, qual é o trabalhador que vive numa escala extenuante, vai olhar para o Ângelo Coronel e vai dizer sim, vou votar no senhor, querido candidato. Então, eu acho que sobrou aí, o pragmatismo falou muito alto, e acho que Ângelo Coronel acabou caindo numa armadilha. Né? Mas eu queria saber de você, o que é que você acha? Você é a favor do fim da escala 6x1? Não é a favor? Como é que você analisa o sincericídio de Ângelo Coronel diante da pergunta se ele era a favor ou contra o fim da escala 6x1? É isso, eu volto amanhã, acho que amanhã, com um novo vídeo, tá bom? Siga a gente, se inscreva no canal. Beijo!